Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição de que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dai a Deus o que é de Deus. Mas Deus criou todas as coisas. Então Ele é o proprietário de todas as coisas. E tudo pertence a Ele. Então dai a Deus o que é de Deus. E nós somos de Deus, criados por Deus, a imagem e semelhança de Deus. Então nós temos que devolver tudo a Deus. A coisa certa é de nós nos entregarmos radicalmente a Deus. Eu quero ser totalmente de Deus. Eu louvo e agradeço a Deus pelo sacerdócio, pela vocação que veio quando eu tinha 18 anos, terminando o colegial. Sim, eu louvo e agradeço a Deus. Eu posso dizer que eu não troco com ninguém, não trocaria com ninguém no mundo inteiro, porque Ele me deu minha graça para ser sacerdote. E o sacerdote age na pessoa de Cristo. Impressionante. Deus usa uma pessoa fraca para agir na pessoa de Cristo, que é a cabeça de nosso corpo. Sacerdotes são pastores do povo. E foram mandados para edificar o povo, são consagrados com a imposição de mãos, com o sacramento de ordem. Louvado seja Deus. Eu vou ler o catecismo diz. É o mesmo sacerdote Jesus Cristo, de quem realmente o ministro faz às vezes. Realmente o ministro é assimilado ao sumo sacerdote em virtude da consagração sacerdotal que recebeu e goza o direito de agir pelo poder do próprio Cristo que ele representa. E a gente não é digno, mas a graça vem. Cristo é a fonte de todo o sacerdócio. Pois o sacerdócio da antiga lei era figura dele. Ao passo que o sacerdote da nova lei age na pessoa dele. E isto para mim é muito, muito impressionante, não é? A presença de Jesus como cabeça da igreja torna-se visível no meio da comunidade dos crentes.
E todos somos um povo sacerdotal. Um povo sacerdotal que tem que pastorear aos outros. E como é importante dar a Deus o que é de Deus. Como é importante que nós nos entreguemos radicalmente ao nosso Deus. Eu louvo e agradeço a Deus porque um ano antes da ordenação eu fui batizado no Espírito Santo. Eu posso dizer que o Espírito Santo fez uma grande diferença na minha vida. Porque no dia 15 de março de 69, um sacerdote disse que Jesus Cristo é o Senhor e ele explicou o reino de Deus. Que Deus é rei, é proprietário, e Ele pode ser o meu rei, aquele que manda radicalmente na minha vida. E eu, sendo jesuíta, nós meditamos sobre a meditação do reino de Deus, mas entendi muito mais, porque fui batizado no Espírito Santo, e o Divino Espírito Santo coloca Jesus no centro da vida. Sim, uma união profunda de Deus com a pessoa acontece quando nós somos mergulhados no Espírito Santo. E entendi a frase: venha a nós o vosso reino. Estamos convidando Jesus para reinar sobre cada um de nós. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa divina vontade na minha vontade. Eu entendi profundamente, o reino de Deus tem sido o assunto favorito do meu sacerdócio. Buscai primeiro o reino de Deus, que Deus reine radicalmente na pessoa. Uau! E todas as coisas serão dadas em acréscimo quando o próprio Senhor Jesus Cristo está reinando. E que toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Rei, o dono de todo o mundo, Criador do céu e da terra, com o Pai, com o Espírito Santo. E é importante a decisão: eu quero o reino de Deus, eu quero que Deus reine radicalmente sobre a minha vida e a vida, por exemplo, do Brasil e do mundo inteiro. O reino de Deus que criou todas as coisas, e Ele quer que cada pessoa diga sim, como Maria: eis aqui a escrava do Senhor, faça em mim conforme a tua santa vontade. A nossa querida mãe, bom, é um exemplo para cada um de nós, e todos os santos queriam fazer a vontade de Deus, e se entregaram, e morreram para o pecado, para a maldade, e para o egoísmo, e prazeres e outras coisas. Quando Cristo é Rei, a autoridade dEle, o poder dEle, o amor dEle, vem para nós. E nós temos a força, porque agimos em nome dEle, na pessoa dEle, e Ele diz: toda a autoridade no céu e na terra foi me dado, ide. Então, vamos. E nós, da século XXI, da Associação do Senhor Jesus, nós fomos. E Deus nos chamou para anunciar o reino de Deus e Cristo Rei pelos meios de comunicação. Ontem, celebramos 35 anos que o programa Anunciamos Jesus está no ar, sem parar. Porque a nossa missão é anunciar Cristo Rei. É uma coisa radical, é aquilo que o Brasil realmente está precisando. O que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos. É 1 João 1, se não me engano, versículo 3. Foi esta frase
que originou o nome do programa Anunciamos Jesus. O que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos. Anunciamos Jesus. Impressionante como o Divino Espírito Santo dá um zelo pela evangelização. O Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me mandou para anunciar um zelo pela evangelização. O que a igreja está precisando, o que os católicos estão precisando, a coragem de falar, de anunciar, de testemunhar nosso Senhor Jesus Cristo. E a melhor maneira de fazer isto foi de fundar a Associação do Senhor Jesus. E o nome do Senhor Jesus é mais ou menos aquele mesmo espírito daquilo que aconteceu antes de eu ser batizado. Aconteceu no dia que fui batizado, eu entendi que Jesus Cristo é o Senhor. E que todos nós temos que ser dele, do Senhor Jesus. E a Associação do Senhor Jesus tem conseguido manter uma rede nacional de televisão e vai produzir mais. A passagem importante também, apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas, tu me amas, tu me amas 3 vezes. O contrário das 3 negações, da comida espiritual para as minhas ovelhas. E é isso que nós temos tentado fazer, e temos feito de verdade, através da televisão, e vamos fazer cada vez mais. E o bom pastor chama as ovelhas pelo nome, e vai na frente, e leva para fora, chama para frente, chama para fora, para a pastagem, para o lugar das comidas espirituais para nós que somos. Como é importante que nós sejamos dele, que ele reine sobre cada um de nós. A gente pode sonhar que o Brasil seja cristão, que o reino de Deus possa vir para o Brasil, é possível. E é possível usar os meios de comunicação para fazer isso. Hoje em dia, a internet, e os celulares, e os smartphones, e transmitir de toda maneira possível e imaginável. É possível. Mas é necessário uma entrega radical a Deus. E o meu grande exemplo é meu santo, Inácio. E ele fez uma oração que vou explicar para vocês. Eu quero que vocês cantem, daqui um pouco, esta oração. Tomai, Senhor, e recebei. A palavra Senhor quer dizer rei. Tomai, dono, proprietário meu, Cristo Rei, e recebei toda a minha liberdade. É radical. Toda a minha liberdade quer dizer, eu vou passar a ser dele, escravo dele, o melhor filho dele, filho bem obediente dele. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória, todo o meu passado, tudo que está guardado na minha memória. Tomai, Senhor, e recebei. Eu ofereço a minha vida, meu passado, ao meu Deus, o meu entendimento, o meu orgulho intelectual. Tomai e recebei, Senhor, todo o meu raciocínio, toda a minha memória. Bom, quer dizer que eu entrego a minha memória para o Rei do Universo. É radical. E realmente a meditação que Inácio entendeu é radical. Uma entrega radical a Deus, como Maria diz, eis a escrava, faça em mim conforme a sua vontade.
tudo que tenho e possuo, vós modestes, a vós, Senhor, o restituo. Tudo é vosso. Tudo é vosso. Disponde de tudo. A vossa inteira vontade. Seja feita a vossa divina vontade. Dai-me apenas o vosso amor e a vossa graça, que isto me basta. Nós vamos ouvir esta música agora, depois eu continuo falando. Tomai, Senhor, e recebei toda minha liberdade, a minha memória também, o meu entendimento e toda minha vontade, tudo que tenho e possuo, vós me destes com amor. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor, vossa graça, isso me basta, nada mais quero pedir. O grande segredo na vida espiritual é entregar-se. Mas entregar-se inteiramente. Nós somos dele, podemos ser dele. O seu reino, o reino de Deus, se estende em todas as direções, por todo o universo. Porque foi ele que criou tudo. E todos nós, é de suma importância esta entrega a Deus. Entrega radical a Deus. Mais uma vez, o nome da nossa entidade do Senhor Jesus, a associação é dele, a serviço dele, e nós estamos a serviço dele. Daí nós entendemos a profundidade daquela frase, dá a Deus o que é de Deus. É muito profundo. Dá a Deus o que é de Deus, Criador do céu e da terra, e de todas as pessoas e de todas nós. E nós fomos criados para Ele, para servir Ele. E como é importante que todos que estão aqui, todos vocês que estão assistindo, entendem que são um povo sacerdotal. Mais uma vez do catecismo, Cristo, sumo sacerdote e único mediador, fez da igreja um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. E todos nós fazemos parte desse reino de sacerdotes. Toda a comunidade dos crentes, como tal, é uma comunidade sacerdotal. Os fiéis exercem o seu sacerdócio batismal através da participação, cada qual segundo a sua vocação própria, da missão de Cristo, sacerdote, profeta e rei. Que coisa fabuloso! Toda a comunidade é uma comunidade sacerdotal, e todos os fiéis, por causa do seu batismo, por causa da sua vocação particular que Deus te dá, exerce na missão de Cristo
sacerdote, profeta e rei. Todos nós sacerdotes. Todos nós mensageiros. E todos nós temos o reino de Deus. É pelos sacramentos de batismo, da confirmação, que os fiéis são consagrados para serem um sacerdócio santo. Como é importante que cada pessoa se entregue a Deus. E você diga, eu também faço parte do sacerdócio. Que Cristo reine em mim. Venha a mim o vosso reino. Venha reinar sobre mim, para que eu também possa ser servo e serva de Deus. Mais uma vez, aquela oração eu vou falar e vocês vão interiorizar. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo que tenho e possuo, vós modestes. A vós, Senhor, o restituo. Tudo é vosso. Disponde de tudo. A vossa inteira vontade. Dá-me o vosso amor e a vossa graça. Que isto me basta. Em silêncio, responde a palavra de Deus.